Sábado, 26 de julho de 2025. Oi, pessoal, bem-vindos à nossa edição de hoje. Vamos mergulhar fundo em Sayara, sabe? Aquele filme que tá dando o que falar em Bollywood. O foco aqui é como ele tá meio que virando a página do amor tóxico, sabe? Trazendo uma visão mais consciente, mais saudável mesmo, de relacionamento. Imagina só, e se eu te dissesse que o maior romance da Índia em 2025 é um filme onde, tipo, ninguém grita, ninguém se acaba por um amor doentio e, olha só, ninguém precisa ser salvo pelo outro. Pois é, nessa edição a gente vai tentar entender por que Sayara virou esse fenômeno, né? Especialmente com a galera mais jovem. E como ele tá quebrando décadas de romantização da dor em Bollywood e o que isso talvez mostre sobre o jeito novo da geração Z de pensar o amor. E o interessante é que Sayara chegou quietinho, sabe? Sem aquelas estrelas super famosas, sem campanha de marketing gigante. É dirigido pelo Mohit Suri, né? E com o Ahan Pandey e a Anit Parada, que são estreantes dos papéis principais. Então não teve aquele alarde todo no começo. E mesmo assim, o resultado foi, nossa, explosivo. Em 5 dias só, arrecadou mais de 132 crores de rúpias. Pra ter ideia, 1 crore é 10 milhões de rúpias. É muito dinheiro. No mundo todo, chegou a 220 crores. Virou o terceiro maior sucesso indie de 2025, sabe? Impressionante. Passou filmes que eram super esperados, tipo Gangubai, Katyalad, Stree, até Raid 2 e Stars Amin Par. Mostra a força do boca a boca, né? Total. E essa força, eu acho, vem muito da honestidade emocional do filme. O roteiro do Sankar Sadhana e os diálogos do Rohan Chankar, eles evitam aquela fórmula batida, né? Do amor como possessão, como briga, que a gente vê tanto em Bollywood. Aqui a aposta é outra, é numa sensibilidade mais madura. E a história em si é sobre o Krish e a Vani, 2 jovens que estão lidando ali com o possível diagnóstico precoce de Alzheimer, mas o jeito que eles constroem a relação é que pega. O Krish, ele foge de um lar abusivo, mas está buscando sobreviver, não é só rebeldia. E a Vani, por exemplo, ela não quer casar antes que ele realize os sonhos dele. Mostra uma clareza, sabe, sobre o espaço de cada um na relação. Exato. E isso cria um contraste muito nítido com outros filmes. Tipo Kabir Singh ou Animal, que às vezes, romantizam aqueles caras mais agressivos e maturos, quase como heróis complexos, e as mulheres ficam meio que só na órbita deles. Em Sayara, não. O amor aparece como escolha, como respeito ao espaço pessoal. Como a Jyoti já escreveu lá no The Indian Express, o filme sussurra o amor através do respeito e do espaço. Bem isso. Perfeito. E isso reflete direto no Krish, o protagonista. Ele não é aquele machão explosivo. Ele ouve, sabe? Ele processa em vez de explodir. E a Vani também. Ela não é a mocinha que precisa de salvação. Ela tem autonomia. Ela decide a vida dela. E quando a doença aparece, que é um ponto central, ela escolhe se afastar por um tempo. Para não virar o projeto emocional de alguém, como ela mesma diz. Uma personagem com agência de verdade. Isso toca num ponto crucial, que é a representação da masculinidade. O heroísmo do Krishna não está na força bruta, na teimosia. Está na capacidade dele de ouvir, de esperar, de ser vulnerável até. De se deixar mudar pela relação, pelas dificuldades. Muita gente na imprensa indiana viu nisso um sinal, sabe? De que o público mais jovem está buscando e talvez pronto para abraçar outros modelos de masculinidade. Menos tóxicos, mais parceiros. Fica muito claro que o filme está batendo forte na geração Z. Esse sucesso todo, vindo principalmente desse público, sugere uma mudança mesmo, né, no que se espera do amor no cinema. E quem sabe talvez seja um reflexo de como essa geração está começando a ver os relacionamentos fora da tela também. Menos drama, mais parceria real. Até o reencontro deles, que acontece depois, foge do clichê. Não é aquela coisa de 2 metades que se completam, são 2 pessoas inteiras, sabe? Que cresceram separadas naquele tempo e agora escolhem conscientemente ficar juntas de novo. Reforça essa ideia do amor como uma escolha ativa, né? Não uma fusão cega, uma dependência. Então, Saya Here se firma como uma obra bem diferente no cinema comercial indiano, trazendo uma visão mais nova e, olha, bem mais saudável dos relacionamentos. Vamos dar uma olhada não só na história, mas
na presença forte do Jack Shroff, que é um veterano, né? E aquela trilha sonora que, nossa, grudou. E, claro, o impacto gigante nas redes sociais. O filme, para quem talvez não acompanhou tão de perto, ele conta a história da Vani e do Krish, e como o diagnóstico de Alzheimer precoce dela mexe com o relacionamento deles. Exato. E além disso, é importante contextualizar as repercussões sociais, né? E até um pouco políticas que Sayara acabou gerando. Como é que a geração Z especificamente recebeu essa história? Que tipo de debate sobre amor mais saudável, digamos assim, ele acabou provocando? E tem, claro, as comparações que surgiram com o cinema coreano, principalmente em como a saúde mental foi tratada ali. Pois é, o foco aqui é tentar entender essa ressonância cultural maior de Sayara, né? Será que ele é mais que só um filme? Talvez, quem sabe, um sinal de uma mudança de geração mesmo na forma como se pensa o amor, buscando mais consciência, mais empatia, autonomia nos relacionamentos. Olha, pensando no histórico, não dá pra negar que Bollywood muitas vezes vendeu uma ideia de amor que era quase sinônimo de dor, né? Com protagonistas homens agindo como, sei lá, eternos adolescentes meio possessivos. Sim. E as mulheres que pareciam ter como única característica aguentar tudo, uma resiliência infinita ao sofrimento. Totalmente. Quase um roteiro pronto, né? Que amar é sofrer calada. E aí que entra a provocação de Sayara, parece que indica um certo cansaço desse modelo. O público, e acho que especialmente a geração Z, parece que está buscando um afeto sem aquela culpa toda, sabe? Um amor mais baseado em respeito. Personagens que, mesmo vulneráveis, têm dignidade. E isso bate de frente, né? Com aquela noção antiga, quase um clichê do cinema de ação, que foi parar no romance, de que a conquista do homem se faz no grito, naquela insistência que às vezes passa do ponto. Filmes como Sayara estão mostrando que talvez essa abordagem não colhe mais tanto. Não cola mesmo. E a própria presença do Jack Shroff, que é um ícone de outra época, talvez funcione ali como um contraponto interessante, né? Ou uma ponte para essa nova sensibilidade que o filme está explorando. Faz sentido essa leitura do Shroff como um contraste, sim. E as redes sociais foram um termômetro disso tudo, né? Uma avalanche de memes, reels, vídeos de react, gente compartilhando cenas, chorando no cinema. Nossa, muito. Fazendo piada com a própria emoção intensa que o filme causou. Foi quase uma catarse coletiva online. Teve até aquela manchete que viralizou, comparando, meio ironicamente, a juventude indiana chorando por Sayara, enquanto a chinesa desenvolvia IA, né? Isso mostra o tamanho do fenômeno cultural. E essa intensidade toda nas redes, claro, acabou jogando luz na polêmica da semelhança com o dorama coreano A Moment to Remember, que também tem o Alzheimer precoce como tema central. Aí surgiram acusações de cópia de cena. Ah, sim, rolou isso. Embora a equipe do filme mesmo não tenha confirmado se foi adaptação direta ou só inspiração, né? Mas independente dessa polêmica da cópia, o ponto principal parece ser outro. Exatamente. O debate sobre ser cópia ou não continua, mas o fato é que Sayara tocou numa ferida, sabe? Numa necessidade urgente de parar de romantizar o sofrimento no amor. A forma como a doença é mostrada de um jeito cuidadoso, sem cair em clichê fácil e focando muito na escolha, na dignidade da Vani, isso foi muito elogiado. Verdade. E a trilha sonora, né, ajudou muito a amplificar essa mensagem. As letras falavam de amor, claro, mas também de perda, da força que a gente encontra na vulnerabilidade. Fica então a reflexão, né? Será que esse sucesso todo de Sayara não é tanto pela história em si, mas pelo que ele simboliza? Talvez o desejo pelo fim daquele amor que prende, do drama pelo drama, daquela idealização meio perigosa do sofrer junto a qualquer preço? É fascinante observar isso, porque a geração que se conecta tão fundo com Sayara é talvez a mesma que está falando mais sobre impor limites, sobre consentimento, sobre dizer não e ter a coragem de ir embora quando algo não está legal. Priorizar o próprio bem-estar parece um valor que está crescendo. Lembra daquela fala da Vani pro Krish, quando ela recusa o pedido de casamento? Lembro, marcante. Algo tipo, se a gente não casar, tudo bem, mas se você largar seus sonhos por mim, vai se arrepender. Isso é muito forte. Resume bem, uma nova forma de amar com mais consciência, com respeito pela individualidade do outro. Perfeito. É sobre aprender a ficar inteiro ou inteira, mesmo que seja para amar os pedaços depois, como dizem, né?
E fica aqui o convite da nossa edição de hoje. Se essa ideia de que já passou da hora do cinema parar de romantizar a dor, a dependência, se isso ressoa de alguma forma, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo. Qual foi aquele filme que te vendeu o amor lindo, mas que, olhando hoje com mais calma, era mais sobre controle, sobre dependência disfarçada? Um abraço carinhoso e até a próxima. E lembrem-se, o POV Cultural está no ar toda terça, quinta, sábado e domingo, sempre ao meio-dia. Os links para as fontes que a gente usou nesta edição e para outros artigos relacionados estão aqui na descrição, tá? Até lá!